Você já se perguntou por que cristãos generosos morrem pobres enquanto avarentos prosperam? Por que pessoas que dão dízimos e ofertas fielmente continuam presas em dívidas, enquanto outros que nunca pisaram numa igreja nadam em abundância? A resposta está em um versículo que a maioria das igrejas destruiu através de má interpretação. E se você não entender isso nos próximos minutos, continuará semeando sem colher, dando sem receber, plantando no deserto enquanto acha que está fazendo a vontade de Deus. Provérbios 11:24 declara algo que desafia toda lógica natural. Há quem dê liberalmente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm mais do que é justo e acabam na penúria. Leia isso de novo. Quem dá fica rico. Quem guarda fica pobre. Isso contradiz tudo que o mundo ensina sobre acumular riqueza. E contradiz também o que a maioria das igrejas ensina sobre generosidade. Porque a verdade é esta: a maioria dos cristãos não entende a diferença entre dar e semear. E essa ignorância mantém milhões de crentes presos numa pobreza religiosa disfarçada de humildade. Deixa eu te mostrar onde tudo começou a dar errado. A igreja tradicional transformou generosidade em ritual emocional. Você vai ao culto. O pastor faz um apelo tocante. A música cria a atmosfera. Você sente algo no coração. Coloca dinheiro na cesta. Sai achando que fez algo espiritual. E não acontece nada. Mês após mês, ano após ano, você continua dando. E continua quebrado. Aí vem alguém e diz: Deus está te ensinando através da escassez. A pobreza te torna mais dependente dele. Mentira. Essa é uma das maiores distorções teológicas que Satanás conseguiu enfiar na igreja. Deus não glorifica sua obra através da miséria dos seus filhos. E. W. Kenyon disse algo que precisa explodir na sua mente agora. A pobreza no crente é um insulto à provisão que Cristo garantiu na cruz. Pense nisso. Se Cristo levou sobre si a maldição da pobreza, e Deuteronômio 28 deixa claro que pobreza é maldição, então viver pobre enquanto se diz redimido é negar que a obra está consumada. Você não aceitaria doença dizendo: Deus me deu isso para me ensinar, certo? Então por que aceita a escassez financeira como se fosse lição divina? Porque te ensinaram errado. Te ensinaram que dar é ato de bondade. Mas Provérbios 11:24 está revelando algo muito mais profundo. Ele está descrevendo uma lei espiritual. Vamos olhar esse versículo na língua original. A palavra dá, ali no hebraico, é pazar. Pazar não significa apenas entregar algo. Significa espalhar, dispersar, lançar estrategicamente. É a mesma palavra usada para descrever um fazendeiro lançando sementes no campo. Ele não está dando as sementes para a terra porque tem pena do solo. Ele está semeando porque conhece a lei da multiplicação. Cada semente que ele lança não é perda, é investimento. Ele não espera receber de volta a mesma semente. Ele espera colher 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. E aqui está o choque. A terra não escolhe se vai multiplicar ou não. A terra obedece à lei. Você planta milho, você colhe milho. Você planta feijão, você colhe feijão. A natureza não debate contigo. Ela simplesmente responde à semente. Agora conecte isso com Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Jesus não está fazendo um apelo emocional para você ser bonzinho. Ele está revelando uma mecânica espiritual. Dai, e como resultado inevitável, ser-vos-á dado. Não talvez. Não se Deus quiser. Será dado. Mas aqui está o problema. A maioria dos cristãos dá com mentalidade de doação, não de semeadura. Deixe eu te explicar a diferença. Quando você doa, você espera que alguém seja abençoado pelo seu ato. Quando você semeia, você espera que a lei da multiplicação opere sobre aquilo que você plantou. Doação é movimento horizontal, de você para outra pessoa. Semeadura é movimento vertical, de você para o reino espiritual, que força o retorno multiplicado para o reino natural. Isso muda tudo, porque quando você dá R$10 como doação, você perdeu R$10.
Mas quando você semeia R$ 10 com fé na lei da multiplicação, você plantou uma semente que o reino espiritual é obrigado a multiplicar. E essa obrigação não vem da bondade de Deus. Vem da palavra de Deus. 2 Coríntios 9:6 deixa isso cristalino. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Paulo não disse talvez ceife. Ele disse ceifará. Tempo futuro certo. Resultado inevitável. A colheita não depende do humor de Deus. Depende da quantidade e qualidade da sua semeadura. Mas a igreja escondeu isso de você. E por que a igreja tradicional teme ensinar sobre prosperidade? Porque confundiram provisão divina com amor ao dinheiro. Aí pegaram 1 Timóteo 6:10. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E distorceram completamente. Amor ao dinheiro não é ter dinheiro. É fazer do dinheiro seu Deus. É impossível amar ao dinheiro quando você está usando o dinheiro como ferramenta para expandir o reino. Jesus nunca disse que dinheiro é mau. Ele disse que você não pode servir a 2 senhores. Mas veja a contradição ridícula. A igreja diz que prosperidade é perigosa, que quanto menos você tiver, mais espiritual você é. Mas quando precisa construir um templo, comprar equipamento, mandar missionários, o que ela pede? Dinheiro. Então dinheiro é ruim para o crente, mas necessário para a obra? Isso é hipocrisia teológica. A verdade é que Deus quer que você prospere para que você seja um canal de bênção, não um mendigo espiritual. Filipenses 4:19 não diz: Deus suprirá algumas das suas necessidades se você for humilde o suficiente. Diz: E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Todas, não algumas. Mas há um versículo ainda mais chocante que destrói completamente a mentira da pobreza piedosa. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Leia essa última parte de novo. Uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. A palavra hebraica para abastança ali é dei. Significa suficiência até não haver mais necessidade. Transbordamento. Excesso. Sobra. Isso é o que Deus promete para quem semeia corretamente. Não você vai sobreviver. Não você vai ter o básico. Você vai ter mais do que precisa. E aqui está a frase que muda tudo. Fazei prova de mim. Essa é a única vez em toda a Bíblia que Deus desafia o ser humano a testá-lo. Em tudo mais, Deus ordena a fé. Mas em semeadura financeira, ele diz: me teste. Plante e veja se eu não cumpro. Por quê? Porque ele sabe que a lei da multiplicação é infalível. Ela não depende de sentimento, não depende de merecimento. Depende apenas de obediência à lei. Mas espere, há algo mais profundo aqui. A maioria dos cristãos semeia, mas nunca colhe. Por quê? Porque eles não entendem os 3 elementos obrigatórios que ativam a lei da multiplicação. E W. Kenyon ensinou isso com uma clareza brutal. Primeiro elemento: fé específica na promessa, não esperança vaga. Não tomara que Deus me abençoe. Fé que declara: eu plantei, a palavra garante a colheita. Portanto, minha colheita é certa. Hebreus 11:1 define fé como certeza daquilo que esperamos, convicção de fatos que não vemos. Você não está torcendo para que a colheita venha. Você está convicto de que ela já está garantida no reino espiritual. Segundo elemento: confissão da colheita antes da manifestação. Marcos 11:23-24 revela o segredo. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Tudo o que você disser e crer, se fará. Suas palavras sobre sua semeadura criam a realidade da sua colheita.
Se você planta R$ 100 e diz, ai, que dor dar esse dinheiro, você cancelou a multiplicação. Mas se você planta R$ 100 e declara, essa semente está plantada em solo fértil, eu recebo agora a colheita multiplicada, você ativou a lei. Terceiro elemento, ação de graças antecipada. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Agradeça pela colheita antes de ver o dinheiro na sua conta. Por quê? Porque gratidão antecipada é prova de fé genuína. Se você realmente acredita que a lei da multiplicação é infalível, você agradece antes. Assim como você agradece pelo prato antes de receber a comida no restaurante. Você sabe que ela vem. Então você age baseado na certeza. Agora conecte tudo isso com a parábola do semeador. Jesus disse que a mesma semente produz colheitas diferentes. Algumas 30 vezes mais, outras 60, outras 100. Por que a diferença? O solo. O solo é o coração do doador. Se o seu coração está cheio de dúvida, a semente não multiplica. Se o seu coração está dividido entre confiar em Deus e confiar no seu emprego, a semente sufoca. Mas se o seu coração é solo fértil, fé pura, confissão alinhada, gratidão transbordante, a mesma semente produz 100 vezes mais. A diferença não está no dinheiro que você plantou. A diferença está no estado espiritual do seu coração enquanto você planta. Isso é chocante. 2 crentes podem dar a mesma quantia. Um colhe muito. O outro não colhe nada. Por quê? Porque um semeou com fé. O outro doou por emoção. E a lei da multiplicação só responde à fé misturada com semeadura. Kenyon disse, dar sem fé é filantropia. Semear com fé é ativar forças espirituais que o reino natural é obrigado a obedecer. Você entende a diferença agora? Imagine 2 fazendeiros. Um deles tem 10 quilos de sementes. Ele olha para as sementes e pensa, isso é tudo que eu tenho. Se eu plantar, vou perder tudo. Então ele guarda metade. Planta apenas 5 quilos. E mesmo assim, enquanto planta, ele fica olhando para os outros 5 quilos guardados. O coração dele está dividido. Ele não confia totalmente na colheita. Resultado: a plantação brota, mas é fraca. A colheita é medíocre. Ele mal recupera o que plantou. Agora imagine o segundo fazendeiro. Ele tem os mesmos 10 quilos. Mas ele conhece a lei da semeadura. Ele olha para as sementes e diz, cada grão aqui é uma colheita multiplicada esperando para se manifestar. Se eu plantar tudo com fé, eu vou colher 100 vezes mais. Ele planta os 10 quilos sem medo, sem olhar para trás, sem duvidar. E enquanto planta, ele agradece pela colheita que ainda está invisível. Resultado: a plantação explode. A colheita é farta. Ele recupera 1000 vezes o que plantou. Mesma semente. Resultados opostos. Por quê? O solo do coração. E aqui está a verdade que poucos pregam. Deus não está impedindo sua colheita. Você está. Através da dúvida. Através do medo. Através da confissão errada. Toda vez que você planta e diz, será que vai voltar? Você enfraqueceu a semente. Toda vez que você dá e fica pensando, ai, eu não deveria ter dado tanto, você cancelou a multiplicação. A lei da semeadura é infalível, mas ela só opera quando você opera na fé. Então vamos destruir algumas mentiras religiosas agora. Mentira número 1. Deus quer que eu seja humilde, então ele me mantém pobre. Isso é distorção completa de Tiago 4:6. Humildade não é pobreza. Humildade é dependência de Deus, não de dinheiro. Você pode ser rico e humilde. Abraão era, Jó era, Salomão era. E você pode ser pobre e arrogante. Dinheiro não define caráter. Revela. Mentira número 2. Paulo disse que aprendeu a viver contente em toda situação, inclusive na falta. Filipenses 4:11-12. Paulo disse que aprendeu a estar contente em toda situação. Ele não disse que ficou preso nessas situações. Contentamento não é conformismo. É paz enquanto você caminha para a plenitude. E logo no versículo 19, Paulo declara que Deus supre todas as necessidades. Então Paulo não estava dizendo, aceite a pobreza como vontade de Deus. Ele estava dizendo,
Mesmo quando a provisão ainda não se manifestou, eu permaneço em paz porque sei que a lei está ativa. Mentira número 3. Jesus disse que os pobres são bem-aventurados. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito. Não pobres de dinheiro. Pobre de espírito significa humilde, quebrantado, dependente de Deus. Jesus nunca glorificou a miséria financeira. Ele curou doentes, multiplicou pães, transformou água em vinho, pagou impostos com moeda achada na boca de peixe. A vida de Jesus foi marcada por provisão sobrenatural constante. E ele disse em João 14:12: Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. Se Jesus operou em provisão abundante, você também deve. Agora, deixe eu te mostrar a chave final. Há uma diferença brutal entre dar para Deus e dar esperando que Deus retribua. A maioria dos cristãos dá para Deus como se Deus precisasse do dinheiro deles. Mas Salmos 50:10 diz: Pois meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Deus não precisa do seu dinheiro. Você precisa semear para ativar a lei da multiplicação sobre a sua vida. Quando você entende isso, você para de dar como um mendigo religioso, implorando bênção, e começa a semear como filho consciente da sua autoridade legal no reino. Você não está fazendo favor a Deus. Você está ativando princípios espirituais que governam prosperidade. E esses princípios são tão reais quanto a gravidade. Você pode não acreditar na gravidade, mas se você pular de um prédio, você cai. Você pode não acreditar na lei da multiplicação, mas ela continua operando para quem crê. E aqui está o choque final. Essa lei opera até para quem não é cristão. Você já viu pessoas que não conhecem Deus prosperarem financeiramente? Por quê? Porque elas, mesmo sem saber, estão obedecendo princípios do reino. Elas plantam. Elas investem. Elas esperam retorno. A diferença é que elas fazem isso no reino natural. Mas você, como crente, pode fazer isso no reino espiritual. E o reino espiritual sempre governa o natural. Então, o que você faz com isso agora? Primeiro, mude sua mentalidade sobre dinheiro. Pare de ver dinheiro como recurso limitado que você precisa acumular. Comece a ver dinheiro como semente que você precisa plantar estrategicamente. Todo real que passa pela sua mão é uma decisão. Você guarda com medo ou planta com fé? Segundo, declare sua confissão sobre a semeadura antes de dar. Antes de colocar a oferta, o dízimo, a semente na mão de alguém, diga em voz alta: essa semente está plantada em solo fértil. Eu creio na lei da multiplicação. A colheita é certa, abundante e transbordante. Eu recebo agora, em nome de Jesus, o retorno multiplicado desta semeadura. Eu agradeço pela colheita que já está garantida no reino espiritual e que agora se manifesta no reino natural. Amém. Faça isso toda vez que você semear. Suas palavras criam a atmosfera espiritual onde a colheita se manifesta. Terceiro, haja com base na certeza da colheita. Não fique esperando passivamente. Quando você planta com fé, você age como alguém que já possui a colheita. Isso não é presunção, é fé. Romanos 4:17 diz que Deus chama à existência coisas que não existem. Você faz o mesmo. Você chama a colheita à existência através da sua confissão e da sua ação. Quando você age baseado na certeza da provisão, você força o reino espiritual a responder. Vamos recapitular o que você descobriu hoje. Provérbios 11:24. Não é conselho moral, é descrição de lei espiritual. Quem dá liberalmente, não por emoção, mas por revelação, vê aumentar suas riquezas. Essa não é opinião. É princípio legal do reino. Você não está preso na pobreza por falta de dinheiro. Você está preso por falta de revelação sobre semeadura. A diferença entre dar e semear é a diferença entre perder e multiplicar. Doar é horizontal. Semear é vertical. Doar é emoção. Semear é fé ativando lei espiritual. A lei da multiplicação é infalível,
mas ela só opera quando você opera na fé. Dúvida cancela. Medo enfraquece. Confissão errada destrói. Mas fé específica, confissão alinhada e gratidão antecipada forçam a colheita a se manifestar. E lembre-se do que Kenyon disse. A pobreza no crente é um insulto à provisão que Cristo garantiu na cruz. Cristo levou a maldição da pobreza para que você vivesse na bênção da abundância. Não aceite menos do que isso. Tá. Agora eu quero que você faça algo. Levante a mão direita e declare comigo em voz alta. Eu declaro que minha semeadura é semente viva. Eu planto na fé, regando com minha confissão, e colho pelo poder da palavra. Minha colheita é certa, abundante e transbordante. A lei da multiplicação está ativa sobre minha vida agora. Eu não sou mendigo, eu sou filho. Eu não imploro, eu decreto. O reino espiritual responde à minha fé, e a provisão de Deus se manifesta sobre mim em nome de Jesus. Amém. Declare isso todos os dias. Deixe essa verdade penetrar até que você não consiga mais viver sem ela. Porque quando essa revelação cria raízes, a pobreza perde todo o poder sobre você. Mas há uma dimensão disso que vai ainda mais fundo. Uma única frase que milhões de cristãos repetem quando dão ofertas, sem perceber que essa frase está cancelando a lei da multiplicação antes mesmo dela operar. É uma frase que parece humilde, que parece espiritual, mas espiritualmente ela é mortal. Quando você descobrir qual é essa frase, você nunca mais vai dizê-la. E sua vida financeira vai explodir de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Essa revelação está no próximo vídeo. E eu preciso que você assista agora, porque sem ela, tudo que você aprendeu hoje fica incompleto. Mas antes de você ir, eu quero que você faça 3 coisas. Primeira, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Alguém que está preso na pobreza religiosa sem entender por quê. Alguém que dá, mas nunca colhe. Essa mensagem pode quebrar correntes geracionais de escassez sobre a vida dessa pessoa. Não guarde isso só para você. Segunda, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nos próximos vídeos vou revelar verdades sobre prosperidade que a igreja tradicional teme ensinar, e você não pode perder nenhum deles. Terceira, vá nos comentários agora e profetize prosperidade. Não comente algo genérico, declare algo específico sobre a sua vida financeira. Escreva assim: eu decreto que a lei da multiplicação está ativa sobre minha vida. Toda semente que eu planto gera colheita abundante. A provisão de Deus se manifesta sobre mim agora, em nome de Jesus. Quando você declara isso publicamente, você está confessando a colheita antes da manifestação. E a confissão de fé cria a realidade. Então vá lá agora. Compartilhe com alguém que você ama. Inscreva-se no canal e profetize prosperidade nos comentários. Deus está prestes a fazer algo sobrenatural na sua vida financeira. Mas você precisa agir na fé. Vai lá. Eu te vejo no próximo vídeo. A revelação que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. Em nome de Jesus. Amém.